Olá pessoal, tudo bem? Aqui Vitor Oliveira falando com vocês, trazendo mais dicas a respeito do Excel. Hoje o nosso foco estará sendo aos profissionais, professores. Estou trazendo aqui uma planilha onde pode facilitar a vida do professor quando ele tem que ver a média de cada aluno. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, essas provas, né? E aí está fazendo uma média para aprovação ou reprovação. Alguns dos profissionais, às vezes, se utilizam dentro de um bimestre de trabalho 1, trabalho 2, prova e uma recuperação, para que junte tudo e tenha uma média para aquele bimestre, certo? Então hoje nós vamos estar aqui aprendendo fórmulas. Algumas fórmulas bem básicas, bem fáceis de serem aplicadas. Aqui, nessa planilha já pronta para adiantar, né, nós temos aqui nome e evento. Nesta coluna A, nome e evento. Na linha 3, começa com o nome de Angélica. Eu coloquei alguns nomes, só para ilustração. Coloquei aqui algumas possíveis notas que esses alunos tiraram em cada prova. E aqui, prova do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. E aqui nós vamos ter uma média, para saber se o aluno alcançou aquela média mínima para aprovação para uma próxima etapa da sua vida de ensino. Certo? Então vamos lá. Nós vamos escolher aqui esta célula, a G3. Célula G3. Vamos colocar um sinal de igual. Vamos abrir, vamos colocar o média. Abrir o parênteses. Selecionar esta célula. Botar um ponto e vírgula. Tem que selecionar a célula, não pode digitar aqui. Tem que selecionar a célula. É necessário selecionar a célula, ok? Depois passamos para outra célula, ponto e vírgula, outra célula, ponto e vírgula, outra célula e aplicamos um Enter. Nós vamos ter a média 6 para a Angélica, que no primeiro bimestre tirou uma nota 6. No segundo bimestre, uma nota 6. No terceiro bimestre, ela esqueceu algumas coisas e caiu um pouquinho, tirando uma nota 5. Mas no quarto bimestre, ela se recuperou um pouco e tirou uma nota 8. E aí a média dela, dentre essas notas, foi o 6. Aí você me pergunta, Vitor, eu vou ter que fazer isso para cada linha? Imagina eu com 40 alunos, como é que eu vou fazer? Simples. Nós vamos selecionar esta célula. Tem um quadradinho aqui, ó, no canto inferior direito desta célula. Você vai chegar com o cursor. A hora que ele ficar em formato de uma cruz, você vai apertar o botão esquerdo do mouse, segurar e vai arrastar para baixo. E aí, todas as fórmulas serão aplicadas nas células subsequentes, transformando assim a média. Aí você pode me perguntar, Vitor, mas por que a necessidade de estar selecionando a célula em específico quando eu estou aplicando o igual média na célula da média? A necessidade se dá por quê? Vamos supor que no segundo bimestre você se equivocou e a Angélica não tirou 6, ela tirou 8. A média foi alterada. Vamos supor que no segundo bimestre a Bruna, ela não tirou 6, ela tirou 5. Você seleciona o 5, dá um Enter. Não mudou muita coisa, mas é para se ter uma média. Vamos colocar que se ela tirou 8, já mudou para 7 a média. Então nem sempre a alteração feita nas células vai necessariamente alterar a média, porque é feita uma matemática para chegar nesta nota aqui. Ok?
vamos passar agora para um outro tipo de avaliação. Como eu falei no início, alguns professores que não se limitam somente à aplicação da prova final como meio de avaliação do aluno. Eles pretendem, querem, desejam dar mais oportunidades para aquele aluno que no decorrer daquele bimestre ele possa estar assim se recuperando, possa estar efetuando algum trabalho que vale pontos. Então, nessa outra planilha, eu trouxe aqui os mesmos alunos, as notas, e aqui eu coloquei um peso para cada tipo de teste, de prova e recuperação. Vamos colocar que fosse 25% cada avaliação. Como assim, Vitor? Imagine que a soma de todos vai dar uma média. Então, se eu vou somar todos, 25% para cada um, para ficar uma divisão exata, equilibrada. Mas esse tipo de peso pode ser determinado, ou deve ser determinado por cada profissional, porque só o profissional sabe como estará realizando a avaliação, certo? Então aqui nós vamos ter teste 1, teste 2, prova e uma recuperação, certo? Como é que nós vamos trabalhar com isso aqui, Vitor? Na planilha 2, se olharmos aqui, nós temos aqui a fórmula. Foi igual, média, B3, C3, D3, E3. Quando eu selecionei aqui e arrastei para baixo, todas as informações dessa linha, tá vendo que aqui está tudo 3, eu vou selecionar de baixo, já mudou tudo para 4. Vou selecionar de baixo, mudou para 5. Vou selecionar a outra, mudou para 6, e assim sucessivamente. Então, o que aconteceu? Todas as informações que estavam nessa linha, elas desceram e foram sendo aplicadas. Ok? Aqui já é um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho essas informações. E quando eu inserir aqui a fórmula na média, eu vou ter que pegar essa informação, para eu saber que aqui vale 25%, aqui vale 25%, senão eu posso esquecer. E na hora da matemática, nós temos que fazer a média direitinho. Então, o que acontece? Se eu colocar a fórmula pegando esses valores, o que vai acontecer? Quando eu for trazer para baixo as fórmulas, para aplicar linha por linha, esses valores eles vão descer também. E aí vai dar erro aqui na fórmula. Certo? Vamos ver como ficaria. Como vai ficar? Ficaria não, como vai ficar essa fórmula? Nós vamos colocar um igual. Vamos selecionar essa célula. Vamos colocar um vezes. Selecionar aqui o peso. E vamos aplicar um mais. E vamos fazer assim com as demais células. Selecionando para poder chegarmos na média. Vezes o peso mais a outra célula vezes o peso aqui eu esqueci do parênteses, me perdoe, e opa, realmente era sem o parênteses. Me desculpem, mas vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Então chegamos na média, certo? Nós vemos aqui que a fórmula está aplicada, certo?
Se eu for pegar o quadradinho, como foi ensinado na outra planilha, e arrastar, vai dar esse erro, certo? Porque esses valores, eles foram descendo também, e não pode acontecer isso. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que inserir um bloqueio, nós vamos ter que congelar, né? Se assim eu puder dizer, nós vamos ter que bloquear. Nós vamos ter que bloquear, vamos dizer assim, trancar, bloquear, travar, da melhor maneira que você queira colocar. Então, nós vamos selecionar a célula onde nós aplicamos a primeira fórmula e note que ó, B3, CB4, não, perdão, B3, C3, D3 e 4. Só que esses valores estão na linha 1. Então eu vou na linha 1, clico aqui e pressiono o F4. Ele vai dar esse símbolo de cifrão. Vou aqui no C1, que é a minha linha 1 da coluna C, e aperto o F4. O D1 eu faço a mesma coisa. E o E1, a mesma coisa. E dou um Enter. Tem que dar um Enter, tá, pessoal? O que aconteceu aqui? Quando eu arrastar para baixo, os valores vão ficar todos como eu desejava. Vendo que a pessoa que fez uma recuperação e aumentou a nota, nós vamos conseguindo ter um aumento de média. Certo? Porque você pegou aqui cada célula e trouxe para uma média. Então, quando eu faço alguma alteração nessas células, a alteração é aplicada aqui também, no resultado. Por isso, a importância de quando estivermos colocando aqui a fórmula, selecionarmos a célula e não digitarmos o valor que está na célula. Porque se houver uma alteração na célula, precisarmos trocar o valor desta célula, ou desta, se na fórmula estivermos colocando o número, o valor 6, o valor 5, e se viermos alterar na célula, a fórmula vai ser quebrada. E aí vai dar erro. Entenderam? Então aqui fica a dica para profissionais da área da educação que queiram, né, estar assim agilizando, automatizando a questão de médias dos seus alunos. Se quiserem, comentem aí embaixo, deixe aí nos comentários, né, se for professor, eu quero uma planilha dessa, que eu vou estar elaborando para você. Essa aqui é uma planilha de teste. Aí eu preciso saber se você trabalha com este tipo de avaliação. Em cada bimestre você traz um trabalho, um teste, qual o peso que você aplica em cada avaliação, ou se você trabalha com somente primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Comente aí. Me mande a mensagem. Olha, Vitor, eu trabalho com bimestre somente. Vitor, eu trabalho com algumas informações no decorrer do bimestre. Eu coloco trabalho 1 com um peso de nota de 30%. Eu coloco a prova com um peso de 60%. E eu coloco um teste com teste de recuperação, com um peso de 10%. Aí você é quem vai determinar e eu vou criar aqui para você. Amém? Então, aguardo, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e ajude,
Compartilhe estes momentos de aprendizado. O Excel pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas ele é uma ferramenta muito útil no dia a dia de todos nós. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.